hoje é dia de falar de saúde também, porque tem aí o quadro Cuide-se. E vamos falar de depressão, vamos falar sobre tristeza, qual a diferença da depressão e da tristeza. Quem vai responder para nós é a psicoterapeuta Virgínia Suassuna. Doutora Virgínia, boa tarde para a senhora, tudo bem? Boa tarde, graças a Deus. Quando falamos em depressão, a palavra tristeza, ela também é lembrada. Qual a diferença da tristeza e da depressão? Gente, tristeza é super normal. Por exemplo, esse serial killer aí, ele não tem tristeza. Por quê? Porque ele é um sociopata. Então, tristeza é um sentimento, uma alteração de humor que faz parte do nosso cotidiano. Mas a grande diferença é que a tristeza não compromete as nossas atividades diárias. A gente consegue ir trabalhar e fazer as nossas atividades comuns. Eu chego a dizer que a depressão não. A depressão é uma doença psiquiátrica. Inclusive, existe falta de neurotransmissores no organismo. A falta, por exemplo, da noradrenalina, da serotonina, interfere na depressão. Imagine um carro, gente. Um carro anda sem gasolina? Não anda. Então, na depressão, falta aquela substância no organismo que interfere, sim, nas suas atividades diárias. Doutora Virgínia, agora como processar tudo isso num momento tão delicado, tão desafiador que estamos enfrentando, com muitas mortes registradas pela Covid-19? Não só isso, a violência nos ameaçando a cada dia, no momento em que acordamos e sabemos que vamos nos deparar com tantas e tantas adversidades. A tristeza prolongada é um sinal de depressão? Ela pode levar à depressão. Eu costumo dizer que às vezes a gente visita a tristeza. Sabe, você vai e volta, você vai e volta. Mas se você começa a se hospedar na tristeza e se você começa a habitar a tristeza e fazer dela o seu cotidiano, aí sim você precisa de ajuda. Então, fatores externos podem influenciar nesse desencadeamento da depressão. Exatamente. Não só os fatores externos, mas a sua capacidade interna de fazer a digestão desses aspectos. E aí depende muito do seu autoconhecimento, dos seus traços de personalidade. Tem pessoas que têm uma resiliência mais saudável e aí sim elas conseguem passar por esse contexto de uma maneira mais saudável. Agora, depende também da fase em que você se encontra e que esse evento vem bater na sua porta. Então, se você estiver num contexto mais saudável, aquele evento vem, sabe a casa dos 3 porquinhos? Eu adoro aquela história. Se você construiu de palha, quando o lobo mau vier, ela vai cair. Mas se você, durante a sua existência, no seu cotidiano, construir a sua casinha, a sua personalidade com tijolinhos, o evento vem. É uma estrutura emocional, né? Exatamente. Como que um familiar pode perceber que um parente está com depressão e qual a melhor maneira de ajudá-lo? Olha, qualquer mudança de comportamento, deixou de dormir, deixou de comer, deixou de produzir, começou a se isolar e principalmente perdeu a fé nele e também na espiritualidade. E o depressivo, ele vive no passado, ele vive se culpando. Então, se você tem um parente que vive falando, eu poderia, eu deveria, seria melhor, e não percebe nenhuma perspectiva futura, ele precisa de ajuda. E o que você não pode fazer é ficar exigindo que ele saia daquela situação. É preciso um tratamento psiquiátrico e também psicoterapêutico. Obrigado. Fé, estrutura emocional e muita resiliência. Obrigado, viu, doutora Virgínia Suassuna, psicoterapeuta, pelas informações. Ótima tarde para a senhora. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e queria falar do meu Instagram, já ia esquecendo. Por Gente, favor. @Virgínia Suassuna, lá tem informações imperdíveis toda semana para você. Muito bom, muitíssimo obrigada por nos ajudar nesse quadro Cuide-se.